É inspirado portanto, na história verídica ou no mito, que são duas coisas um pouco distintas do Pedro Inês, só que com a abordagem inovadora, na minha opinião, da Rosa Lobato Faria, que é transportar a história original para tempos diferentes, nomeadamente para o tempo contemporâneo, não obrigatoriamente 2017, mas os dias de hoje, e para um futuro imaginário distópico, em que as pessoas fugiram da cidade e regressaram aos campos para viver em harmonia com a natureza, só com o que extraem da terra. E onde há sempre um Pedro e uma Inês que, por circunstâncias características de cada uma das épocas, se veem impedidos de viver o seu amor. É muito desafiante a questão dos tempos, é o mesmo personagem e que vive em três épocas diferentes. E eu ainda digo que tem o outro, que é aquela voz, que eu acho que ainda é outro personagem, que é uma versão desses três mais evoluída, que é quase uma voz que já viveu estas três épocas. Acho que é uma maturidade espiritual. Ok. Silêncio em toda a parte, por favor. Paramos para um ensaio. Ação. A estrutura é totalmente a que está no livro, portanto é contada em três tempos e contada com a narração, portanto, do ponto de vista do Pedro internado num hospital psiquiátrico por ter andado a viajar com o cadáver da Inês morta, portanto que é a analogia com a história original em que o Dom Pedro desenterrou a Inês e foi em procissão até à Alcobaça para colocá-lo no túmulo. Nesse aspecto é completamente fiel ao livro e depois eu alterei um bocadinho o contexto em que acontece a história no presente e no futuro, que dei-lhe um jeitinho, por assim dizer. Nós estamos sempre a saltar de época para época, o filme não é tipo uma época, depois outra, portanto está tudo entrelaçado, como a trança da Inês, onde vamos um acontecimento na Idade Média, de repente cortamos, estamos 600 anos mais tarde e parece que essa cena é a continuidade da cena anterior, como se fosse uma história só que se vão influenciando umas às outras, mesmo que sejam histórias independentes, mesmo que aconteçam com séculos diferentes. Não consigo nem quero decidir tudo. A minha lógica é um bocado reunir pessoas de confiança no sentido artístico, se pudermos até ser amigos melhor, porque isso permite que a gente tenha outra liberdade na comunicação. Tanto que acontece muito, vem perguntar, António, gostas mais disto ou disto? Epá, não sei, decido tudo. Porque eu acho que assim é que se criam coisas ricas em que cada um traz a sua sensibilidade. O meu papel é um bocadinho só de manter a coerência, de evitar que alguém esteja de repente a desviar para um caminho completamente diferente. Quem fez a direção de casting foi a Patrícia Vasconcelos, vimos quase 300 atores. O Diogo Amaral foi ele curiosamente apareceu-me logo no primeiro dia de casting e depois, a partir do momento que escolhemos o Pedro, que ele é o protagonista do filme, o filme é contado do ponto de vista dele, fomos vendo os outros atores à volta dele, ver como é que resultavam, até que chegámos a este elenco, que é a Joana de Verona como Inês, a Vera Colosic como Constança, a mulher de Pedro, Custódia Galego, a mãe dele, o João Lagarto, o pai. A única pessoa que estava escolhida era a Custódia Galego, porque eu já trabalhei com ela várias vezes, foi a única que não fez casting. Silvia Garbowski, que é na minha opinião, a melhor figurinista portuguesa. Fico contente de ela ter pedido ir fazer este filme, que é daquele tipo de pessoas que está de filme atrás de filme. A mim não me interessa a realidade em geral e em particular neste filme, porque, enfim, estamos a um tipo que está a viajar em três tempos, que simultaneamente diz que é Dom Pedro ou o Pedro Rei que mora no ano 2100. Portanto, eu precisava de alguém que tivesse essa vontade de viajar também, de capacidade criativa para surpreender com o tipo de escolhas e está a ser um trabalho muito interessante. Ela e a Luísa Bebiano, que é incansável e enriquece os nossos decors de uma forma absolutamente brutal. É sem dúvida o projeto mais ambicioso, em termos de esforço de produção, de quantidade de personagens, de figuração, figurino, de arte. O financiamento em Portugal é limitado e a única forma que tens de arranjar mais dinheiro é fazer coprodução, que te
permite ir buscar dinheiro a esse país, depois programas internacionais, etc., que só assim é que tu consegues um pouco engordar o teu orçamento. Já estava quase a desistir do projeto, reescrevi completamente o argumento, porque 10 anos depois já se pensa de uma forma diferente, já se olha para o que se escreveu 10 anos antes e já não se gosta. E então o projeto foi todo repensado, foi todo redesenhado de raiz e pronto, e agora está aqui a acontecer. Silêncio e som. Esta história fala do amor, não é? É uma história de amor e como o amor comanda a vida. Ele tem uma vida excelente, não lhe falta nada nunca, mas falta-lhe esta coisa tão grande como um amor, que eu acho que deve haver pessoas que não têm o prazer de sentir isso na vida. E eu acho que quando ele se sente abençoado por essa emoção, ele não sai dali. Até acho que foi isso que no fundo faz do Dom Pedro e da Dona Inês heróis contra tudo e contra todos. Ele não desiste daquela história de amor. Mas para mim, enquanto ator, é assim um enorme privilégio poder ter este bombom. Em Portugal toda a gente conhece a história do Pedro Inês, portanto já estou a contar que as pessoas tenham uma espécie de ideia pré-concebida do que é que estão à espera de encontrar. Embora isto não será um filme histórico de todo, até porque o filme não acontece só na Idade Média. Tive o cuidado de contar a história de uma forma que qualquer pessoa que não tenha qualquer conhecimento da história original entenda o filme, perceba o que é que está a acontecer. Portanto, é um filme que está preparado para viajar para qualquer lado, por assim dizer. Eu queria que a sensação que ficasse no final é que assistimos a uma história, mesmo que elas sejam independentes, mas temos sempre o Pedro que tem embora ele tenha diferenças de época para época, porque é uma pessoa diferente, mas eu costumo dizer, olha, mas o caráter é o mesmo. É como se o teu espírito fosse sempre o mesmo, só que numa altura eras rei, noutra eras arquiteto. E isso obviamente vai trazer diferenças de comportamento, maneira de falar, etc. Mas tens o mesmo caráter, a mesma forma de ser, etc. Portanto, a minha ideia era que no fim a gente sentisse que assistiu a uma única história. Curto. Obrigado.